Somente Cristo, somente. Somente Fechamos nossos olhos, curvemos nossas frontes. Senhor Deus, temos oferecido a Ti sacrifícios de louvor, o fruto dos nossos lábios, pois o Senhor, e somente o Senhor, é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, Senhor. Deus eterno, vem e nos envolve em Tua graça nesta hora. Distribua entre nós o pão da vida, Senhor. Tu mesmo venha abastecer os cestos de nossas almas, multiplique o pão, Senhor, e que haja um fortalecimento espiritual em nossas vidas. Nós Te amamos, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é a razão maior de estarmos aqui nesta noite. Depois de um dia de trabalho para alguns, ó Deus, viemos aqui para ouvir mais de Ti, mais da Tua palavra. Senhor, que possamos sair mais fortalecidos do que quando entramos aqui, Pai. Que possamos sair melhores. É isto, Deus, porque queremos estreitar o relacionamento com o Senhor e queremos sair melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores irmãos. Sim, ó Deus, estamos nos aperfeiçoando, porque aqueles que dormiram em Cristo estão esperando por isso, ó Pai. Ajuda-nos nesta noite, Senhor, a mim mesmo, mais necessitado entre todos. Usa os meus lábios. Fala-nos, ó Deus, a Tua palavra. E traga-nos o suprimento, Senhor, de que tanto necessitamos nesta caminhada. Abençoe, Senhor, desde o ancião mais elevado em idade, até a criança mais tenra em idade. Todos sejam tomados, ó Deus, por Ti, pelo Teu Espírito. Vem e toma-nos, ó Deus, por completo, ó Pai. Toma inteiro controle desta audiência e daqueles que nos ouvem na audiência invisível, Senhor. Sejamos todos envolvidos pelo manto do Teu Espírito nesta hora. E fala uma vez mais, Senhor, pois pedimos em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Uma boa noite aos irmãos, na imensa graça do Senhor. Eu creio que cada um de nós que estamos aqui, estamos muito bem. Você se sente assim? Uma vez o salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está alegre nessa noite? Vamos dizer todos juntos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém?
Só existe um lugar melhor do que estar na casa do Senhor, é estar com o Senhor. Amém? Os irmãos tomem seus assentos por um instante. Sendo esta a terceira das 3 reuniões que estava suposto a termos aqui com os irmãos, eu não poderia deixar de externar minha felicidade e minha alegria de estar com os irmãos. É realmente um privilégio para mim, muito especial da parte de Deus, e eu creio que o Senhor viu antes da fundação do mundo que nós estivéssemos com os irmãos, né? Então, conhecer os irmãos e estar mais próximo com o seu pastor, o pastor Moisés, a sua esposa, a irmã Vanira, né? E eles realmente tratam a gente como filho do rei, né? Eles colocam tanto alimento ali que não sobra espaço na mesa. E a gente tem que se esforçar para fazer o possível para não pecar, né? É tanta bênção, quando a bênção é demais, Deus que nos ajude. E a gente vê o carinho expressado em cada posicionamento, né? E agradeço a acolhida do vosso pastor. Vocês têm um pastor completo. Ele canta e prega. Ele canta bonito e prega maravilhosamente bem. Então, o que mais uma igreja poderia querer, né? Eu creio que vocês têm uma gratidão em vossos corações a Deus pelo pastor de vocês. Amém? E o irmão Brana nos ensine, fique ao lado dele, porque ele, sendo o seu pastor, merece os seus respeitos. E ele está ordenado por Deus para guiá-los. Deus o fez assim. Então, permita que Deus os conduza na pessoa do vosso pastor, pastor Moisés Policarpo. Desde quando nós nos conhecemos, eu não lembro bem o ano, né? Mas faz alguns anos já, né, irmão? Faz bem tempinho já, né? Antes de 2013 ou algo assim, bem antes, né? Então, quando nós conhecemos ele, nós amamos a alma do pastor Moisés, e a Bíblia fala que você anda com sábio e será sábio, não é assim? Né? E eu disse, eu vou andar com o pastor Moisés Policarpo, porque ele é grande, e ande com grande e serás grande, né? Então, eu estou com ele desde então, sempre protegido, e qualquer coisa, se alguém mexer comigo, eu falo, pastor, você toma cuidado que eu tenho um irmão muito grande. Se eu chamar ele, você vai ver. Grande no tamanho e grande na fé. Amém? Um homem que teve coragem de tomar Deus em sua palavra e crer nesta mensagem. E também eu quero dizer aos irmãos que vocês são um grupo muito amável, dócil, e vocês já são um grupo bem grande agora. E eu creio que cada dia mais vocês estão crescendo na graça, no amor, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente se sente mais à vontade. O pastor Moisés disse, fica à vontade. Eu falei, mais? Não tem para onde ir mais de tanto estar à vontade, né? E simplesmente estamos usufruindo de tantas bênçãos, conversando com vocês aí, né? Com cada um dos irmãos, e aprendi muito com vocês, e vou levar muita coisa boa dentro do meu coração, a respeito de um grupo tão maravilhoso aqui em Vitória. Que Deus vos conserve assim, unidos um ao outro, a seu pastor e a Cristo acima de todas as coisas. Amém? Então, se o Senhor permitir, amanhã nós estaremos de regresso, né, para a nossa igreja, para o povo ali em Ribeirão Preto, e eu creio que eu posso, então, logo mais, estar levando a saudação do pastor de toda a igreja para eles. Amém? Então eu gostaria de ir à palavra, sendo isto hoje uma quarta-feira, né, está no meio da semana. Eu quero ir com os irmãos à palavra, e para isso eu convido os irmãos que se coloquem de pé, em reverência à mais alta autoridade presente nesta noite, e é Jesus Cristo na forma de sua palavra. Amém? Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Nós vamos
trazer algo da mensagem do profeta e creio que Deus vai nos abençoar com isto. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Você que tem a sua Bíblia aberta, pode conferir com os olhos. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém? Poderíamos todos juntos lermos este versículo pequeno? Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém, Jesus, amém. Que o Senhor acrescente as revelações do Espírito à leitura de sua palavra. Os irmãos tomem os vossos assentos. Amados, o profeta desta era diz na mensagem Jeová Jirê, quando Deus chama a você, Ele te chamou, amém? Você ouviu a voz de Deus te chamando? Ele toca em seu coração. Olha como Deus vai fazendo as coisas conosco. E o separa das coisas do mundo. Por isso somos chamados igreja, separados, segregados, tirados para fora. E Ele lhe dá um pouco de treinamento de criança, para ver se você vai durar ou não. Ele dá a você um pouco de disciplina, ele simplesmente te balança assim e o castiga. Todos o recebem, se é que são filhos de Deus, um pouco de treinamento, amém? Então veja, logo Deus o batiza no companheirismo do reino, e tudo pertence a você, amém? A questão que quando nós nos tornamos vencedores, a própria palavra diz, quem vencer, aquele que vencer, herdará todas as coisas. Agora vamos falar sobre o vencedor. Eu creio que cada um de nós que estamos aqui, somos vencedores, amém? Só o fato de você ter chegado aqui, você venceu muita coisa para estar aqui. Talvez nós não tenhamos a dimensão disso, nós não visualizamos no mundo visível das coisas, mas a questão é que nós chegamos aqui porque o Senhor nos fez vencedores para chegar aqui, amém? Agora veja, tudo está à nossa disposição, aonde? No reino de Deus. Veja, Abraão, já todas as provas haviam terminado, ele vai, diz Deus, vai caminhando, tudo te pertence. Que quadro formoso de um vencedor, amém? O vencedor é herdeiro de todas as coisas. Muitos desejam vencer, por que será que nem todos vencem? Estamos na era onde todos se assentam para falar sobre derrotas, tristezas e tantas coisas, mas Deus nos quer fazer mais do que vencedores, amém? Agora, quando eu me torno um vencedor, eu tenho posse de tudo. Diz o irmão Brana, olhem amigos, não entendo o que passa como cristão, com os cristãos que não dão a volta por um tempo e olham o que possuem. Se eu fosse herdeiro de uma casa, seguramente não iria viver ali até que obtivesse e revisasse e inspecionasse tudo. Quero saber o que é meu, quero ver do que sou dono. E quando cheguei a ser herdeiro do reino de Deus, da justiça de Jesus Cristo, batizado nesta grande arcada das bênçãos eternas de Deus, eu gosto de dar uma volta e ver que coisas são minhas, amém? Olhar as prateleiras e ver que coisas tem. Aqui está, toda promessa no livro pertence a cada crente. Não permita você que alguém empurre ali para um canto
e lhe dê um tanto de batata fria e lhe diga que espere, não esteja escutando a tais coisas. A promessa de Deus é para agora mesmo, não para o milênio. Não, a Bíblia diz: agora somos filhos de Deus. 1 São João 3,2. O que seremos? O somos agora mesmo, tempo presente. Amém? Sim, se algo parece estar um pouco alto, e uma bênção que parece assim, pois eu consigo uma escada e subo, e eu posso observar. Eu gosto de investigar. Tudo é seu, e toda promessa na Bíblia é sua. Amém? Eu posso requerer isso, subir, ir um pouco acima da dimensão humana, ir além da visão humana e simplesmente ver o que é meu, e eu quero tomar posse o que é meu, e aquilo que o inimigo tem tirado da minha vida, eu posso ir ali com a fé vitoriosa em meu coração e dizer: devolve-me, é um direito meu, eu sou um conquistador, eu sou um vencedor. Amém? Deus já tem dado tudo isso, agora você tem que ir investigar isso. O Mombrana diz: eu gosto de ir investigar o que é meu, o que eu tenho direito. Alguns cristãos não se importam em ler a Bíblia, mas a Bíblia é a carta magna do cristão, e ali contém as bênçãos e as promessas de Deus para as nossas vidas. Então nós temos que saber o que é de direito nosso. Amém? Senão fica apenas ali no livro. A Bíblia fechada é um livro qualquer, mas ela aberta é a boca de Deus. Amém? Na mensagem Tende Fé em Deus, o irmão Brana diz assim: assim é com o indivíduo que vem e professa que tem fé, mas se assusta com cada espantalho que o diabo pode mostrar. Ele pensa: eu não tenho melhorado nada, sinto pior, como sentia ontem, mas o que importa isso? Se você tem uma fé genuína em seu coração, crendo que Deus cumprirá a sua palavra, então todas as doenças, feridas e tantas sombras não valerão nada. Você crê em seu coração, isso é seu, e não tem nada que o possa tirar. Amém? É seu, e é um presente que Deus tem dado a você, a sagrada confiança que aquilo que você tem pedido, Ele é capaz de cumprir, porquanto Ele o tem prometido. Essa é a fé real, essa é a fé genuína. Ela não se espanta, ela não se assusta com esses espantalhos que o diabo coloca ali para o verdadeiro cristão. Uma dor, um problema, algo que aparece na sua vida, parece um espantalho ali, simplesmente você toma diante com fé em seu coração, continua movendo e toma por fé aquilo. Então você diz: isto é meu. Amém? Aqui me paro, com uma fé genuína, não uma fé intelectual. A razão que os cristãos vivem sempre em altos e baixos e nunca chegam a algum lugar, diz o irmão Brana que o cristianismo tem duas fases. A primeira fase é a fase do intelecto. Esse está sempre entre altos e baixos, altos e baixos. Conhece Deus apenas aqui. Mas o irmão Brana diz que esse primeiro, que está na primeira fase do cristianismo, olha para aquele que está na segunda fase, que é aquele que teve já uma experiência com Deus, alguém que já entrou na terra de Canaã, alguém que entrou no batismo do Espírito Santo, alguém que tomou posse da terra prometida, alguém que está tomando leite e mel em sua vida, pelo batismo do Espírito Santo. O irmão Brana disse, então ela entrou na era do vencedor.
O irmão Branham diz que Canaã não era o tipo do milênio, mas era o tipo da era do vencedor. E cada um daquele que algum dia foi batizado no corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, ele já está vivendo na era do vencedor. Amém? Então, a questão do batismo do Espírito Santo não é se devo ou não, é necessário. Se devo vencer, tenho que ser batizado no corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu Espírito, vencendo todas as coisas, e a primeira delas, a mim mesmo, rendendo-me a Ele. Amém? Uma fé genuína, uma fé real, isso se requer para vencer. E notam, Jesus não disse, rapidamente este monte será lançado no mar. O que faz a nossa fé perecer é que nós somos imediatistas demais. Deus tem o seu kairos, Deus tem o seu tempo, Deus não está confinado no tempo, Ele habita na eternidade. A gente ora aqui e daqui a pouquinho já quer que as coisas aconteçam. Note o que o profeta disse aqui, irmão, isso é para o vencedor. Você está recebendo um treinamento nesta noite, amém? Deus te trouxe aqui para ser treinado, não para ser um fracassado, mas um vencedor, amém? Notem, vencedor faz assim. O profeta desta era nos ensina isto. Notam, Jesus não disse, rapidamente esse monte será lançado no mar. Mas, se pedires que este monte se levante e seja lançado no mar, e crê em vosso coração que está sendo realizado, tereis o que pediste. São Marcos 11, 23. Ó, que coisa! Quando você vai ao monte, ele diz, monte, levanta-te e lança-te ao mar, logo você olha e diz, nada sucedeu, será que eu não tenho fé? Não aconteceu nada no monte, o monte está lá, eu dei a ordem, eu falei a palavra, e o monte continua lá. Será que a palavra de Deus não é verdade? Se ela é verdade, eu não tenho fé. Note, irmão, preste atenção nisso, isso te ajudará em cada polegada desse caminho. Veja o que o irmão Branham diz, quando você diz, monte, levanta-te e lança-te ao mar, e seu objetivo é correto, e seu motivo é correto, é possível que não veja nada diferente neste monte. Quem sabe você disse isso, quem sabe quando você disse isso, moveu-se um só grão de areia, não importa que quão lento isso faça, mas algo está acontecendo. Você não viu o monte todo ir, mas a tua fé já está movimentando o monte. Você não viu, mas um grãozinho de areia saiu e começou a se mover, mas o monte está lá. Muitas das vezes nós fracassamos com relação a isso, exatamente porque quando você pede com fé, seu objetivo, seu motivo está correto, aquilo tem que acontecer, amém? Porque essa é a palavra de Deus para nós, não podemos fraquejar. Ora, os dois inimigos da cura divina é o quê? A visão e o tempo. Você olha, parece que ainda continua roxo, mas já faz 2 dias que o pastor orou por mim, continua crendo, não esmoreça, algo está acontecendo. Quando você pede, Deus ouve e responde segundo a sua palavra. É mais ou menos assim. Aquela irmã chegou para o profeta dessa era, irmão Branham, eu estava indo para a escola bíblica dominical, na minha charrete, com o meu cavalo, eu estava indo louvar o Senhor, e de repente ele disparou, e eu segurava firme na rédea, e eu estava segurando firme na rédea. Irmão Branham, como eu tinha fé, eu cria que o cavalo ia parar, e ele estava desenfreado, e ele estava aos galopes, e eu segurava a rédea, estava com muita fé que ele ia parar. Mas de repente ela disse, irmão Branham, a rédea estourou, e aí eu perdi a fé.
Mombrana disse, você não tinha fé. A hora que você precisava da fé operar, era quando a rédea estourou. Você estava confiando na rédea. Amém? Muitas das vezes nós estamos confiando nas nossas próprias habilidades. É quando tudo parece estar fora de ordem, parece que está tudo de ponta cabeça. É ali que a fé opera. Amém? A fé é o firme fundamento. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, estamos sendo treinados, vamos sair lá fora. Nós vamos encontrar problemas e dificuldades. Deus nos quer ver vencedores. Amém? Na mensagem Como Posso Vencer, o Mombrana diz assim: eu atravessava por um tronco velho outro dia, sobre um charco, ou que se chama uma afluente de água. E eu pulei sobre esse tronco. Por fora, parecia bem. Via-se como um grande tronco de madeira de faia. Mas quando pulei em cima, um pedaço grande se desprendeu. Estava muito podre e mole. Eu disse, assim estão chegando a ser os cristãos. Já chegam tanto tempo, levam tanto tempo mortos no pecado e em transgressões que têm se tornados moles. Não sustentam nada de peso, eles não sabem o que significa vencer. Então, comecei a pensar nesse texto: vencer, manter vida em si mesmo. E no nosso caso, vida espiritual. Vencer significa manter vida em si mesmo. Notem, o Mombrana segue dizendo: quando a vida saiu, isso é o que trouxe esse tronco a essa condição. Muitas das vezes nós vemos os cristãos estão indo bem na caminhada e parece um tronco bem forte, bem rígido, parece que estão vencendo as lutas, parece que estão conquistando. E daqui a pouquinho não os vemos mais entre nós. É porque a vida saiu de dentro. O Mombrana diz, o que deixou aquele tronco naquela condição é que a vida saiu. Quando a vida sai, a pessoa fica mole, fica oco por dentro, vazio. O cristão vencedor, veja, irmãos, ali está, o vencedor, ele é como um cacto no deserto. Ele suporta altas temperaturas a mais de 40 graus durante o dia, temperaturas abaixo de zero durante a noite, e quando o forasteiro e o peregrino passa pelo deserto, ele corta o cacto, bebe água do cacto, e ainda ele tem água para fornecer a outros que estão sedentos. Essa é a maneira de um verdadeiro vencedor. Amém? Ele sempre tem vida, ele sempre tem água para dar a alguém mais. Amém? Não aquela plantinha de estufa que tem que ser mimado para vir na igreja, mimado para prosseguir na caminhada. Irmão, Deus vai te abençoar, dá tapinhas nas costas. Não. O verdadeiro herói da fé, ele tem uma fé como um cerne da coluna central. Ele caminha com Cristo, tem objetivos e motivos corretos para com Deus. Ele segue adiante, ele é como um cacto no deserto. Haja o que houver, venha o que vier, a fé dele não recua, mas sempre avança. Porque ele sabe que Deus não tem prazer na alma que recua. Não. Nota, irmãos, o profeta desta era diz, aqui nos damos conta que Deus sempre tem tido vencedores. Vocês creem nisso? Deus sempre tem tido vencedores. Esse evangelho não é evangelho de perdedores, é um evangelho para vencedores. Amém? Pense como vencedor, fale como vencedor, haja como um vencedor, e você está fadado a ser um conquistador. O nosso Pai é o poderoso conquistador, e os filhos são pequenos conquistadores, amém? Nosso Pai venceu todas as coisas, e nós somos seus filhos, pequenos conquistadores e vencedores por Ele, porque assim como o peixe né? Filho de peixe é peixinho, filho de Deus é um pequeno Deus,
Amém? Você está conquistando a cada dia, sim, aleluia. Nesta era, Deus, Ele tem tido vencedores em cada era. Eu estou falando a um grupo deles aqui nesta era, nessa noite. Amém? Sempre, cada vez, em cada era tem havido na terra, Deus sempre tem tido alguém sobre quem pôr suas mãos como testemunha na terra. Ele jamais tem estado sem uma testemunha, ainda que algumas vezes somente uma. Não obstante, alguém venceu. Às vezes uma só, mas não obstante, alguém venceu. Eu creio que nós temos mais do que um vencedor nesta noite, amém? O irmão Branham nos ensina que o pensamento do vencedor é assim: se subir somente 1000, eu sou um deles. Se subir somente 100, eu sou um deles. Mas se subir somente um, deixa eu ver a sua mão. Esse sou eu, amém. Essa é uma fé vitoriosa, aleluia, conquistando todas as coisas, tomando posse da fé, do amor, da cura divina, da alegria, do gozo inefável da alma, da paciência sim, da longanimidade, da temperança, da mansidão, dos frutos do Espírito. Você está vivendo já uma era de vencedor, amém? No milênio você não vai precisar vencer, tu tens que vencer agora. E o que será lá, você é aqui. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Agora veja, o irmão diz: não importa quão bom, quão mal ou o que seja, você está neste reino pelo batismo do Espírito Santo. Bem? Eu quero que você entenda isso. Batismo do Espírito Santo. Essa é a única maneira que você vencer. Se você não recebeu ainda o batismo do Espírito Santo, receba-o. É urgente, é imprescindível, é necessário. Você só é um vencedor quando você recebe o batismo do Espírito Santo. Mombrand diz: essa é a única maneira que você vence. São todos os que estão debaixo do sangue derramado que são vencedores, pois por sua conta você não pode vencer, e é Ele que tem vencido por você, e você está repousando, amém. Como saberá então, irmão Brana, que eu tenho entrado ali? Vamos ao treinamento. Deus está treinando agora os vencedores. Aí a pergunta pode surgir, o profeta pergunta, o profeta responde. Pode se perguntar: como saberei então, irmão Brana, que eu tenho entrado ali? Observe que classe de vida você está vivendo. Simplesmente olhe ao redor, veja se você a vive automaticamente, ou tem você que esforçar-se e puxar. Bem, então é você fazendo, mas não intente você fazê-lo. O fará intentando você, seguro, não o faça. É como colocar o braço de um bebê pela abertura de uma manga. Vem? Ele faz todas as tentativas por cima, por baixo, ao redor e por todos os lados. Esse é o bebê. A manguinha está lá, não importa quanto você diga para ele: coloque a mão na manga, enfia a mãozinha na manga, vamos colocar a roupinha, e ele fica lá, cima, embaixo, menos no local que precisa ser colocado. Aí agora o irmão Brana vem e diz assim para nós: olha, ele não é capaz. Você diz: põe o casaco, amor. Ele não pode fazê-lo. Seu bracinho se move por cima, por baixo e ao redor. Requer uma mão firme, requer a mão firme sua para ajudá-lo. Aí a mãe pega então a mãozinha, abre ali a blusinha e coloca. Então ela sabe como fazer. É uma mão firme de alguém que sabe como fazer.
Diz o irmão Branham aqui: quão contente estou de que posso render-me a meu Pai e dizer: Senhor Jesus, não sou capaz de metê-la ali, ajuda-me tu, põe-me o casaco, já não intento mais, simplesmente permita a ele que o faça, vem? E se o bebezinho insiste, eu posso fazê-lo, como alguns crentes hoje, né? Tentam ir pela razão, tenta ir pela capacidade. Ora, nós somos perfeitos, a perfeita debilidade, Ele é a perfeita força, a perfeita capacidade. E se o bebê tentar dizer eu posso, ele ficaria simplesmente todo o tempo ali. Veja, ele simplesmente o intenta por todos os lados e ele não é capaz de fazê-lo. Vocês tão pouco podem, nem eu tão pouco posso, mas se tão somente nos mantermos quietos e permitirmos que Ele o faça, somente renda-se a Ele. Aqui, Senhor, eis-me aqui, que eu não seja nada, me rendo, põe minha mão no lugar correto. Essa é a vitória, isso é vencer. Amém? Vencer, depois de tudo aprendemos que requer-se humildade, requer-se render-se a Deus, amém? Abrir mão de si mesmo, simplesmente sair de dentro da casca, né, da tartaruga. Ficamos todos ali presos como uma tartaruga, né? Dentro do nosso casco de intelectualidade. É necessário nós nos rendermos a Deus e permitir que Ele, em sua suficiência, em sua capacidade, possa fazer as coisas por nós, amém? Isso é vencer. O que vocês têm que vencer é vocês mesmos, sua ideia, e render-se a Ele. Ele venceu por você, Ele conhece o caminho, nós não, mas Ele conhece o caminho, amém? Agora, falando de vencedores, 8 vencedores nos dias de Noé, haviam lá. Nos dias de Daniel, houve 4 vencedores que puderam suportar a prova do fogo e do leão. Ah, que maravilha! Como eles souberam suportar aquelas provas? Teriam eles as deles e não teriam nós as nossas? Uns pelas águas, outros pelo fogo, mas todos pelo sangue. Amém? Estamos aqui mais do que vencedores. Agora veja, irmãos. Bom, alguns podem tentar fazer como a mulher de Ló. O profeta disse: bom, sabem, a esposa de Ló fez o mesmo. Ela saiu para acompanhar a Ló, para seguir a seu esposo e suas filhas, a seus seres queridos, mas isso não estava em seu coração. Cristianismo não se faz aqui, se faz aqui. A mulher de Ló saiu junto com Ló e suas filhas, mas aquilo não estava no coração dela. Veja, ela todavia amava o mundo, e ela provou por isso. Veja, portanto, é possível, diz o mensageiro, que você possa começar e que o mundo todavia esteja em você. Vocês veem? Pergunta o profeta. Ela nunca venceu. Ela nunca venceu. Estamos familiarizados com a história da mulher de Ló. Ela simplesmente virou uma estátua de sal. Quantos membros dentro de igrejas hoje que não passam de estátuas de sal? Não conseguem vencer, endurecidos, a pregação não os agita mais, não se emocionam mais. O irmão Branham disse: se você não se emociona, você está morto. A pregação do evangelho tem que mexer conosco, tem que mexer dentro de nós, como a mamãe do profeta dizia: Billy, se isso não te fizer mal, não pode fazer bem. Ela era óleo de rícino, e ele
colocava o dedo assim no nariz, tampava o nariz, e aquilo era ruim, mas ele tinha que tomar. É como o livrinho de João, amargo na boca, mas doce no ventre, amém? Essa mensagem pode ser amarga, mas na boca para se ouvir, mas quando entra no ventre do nosso coração, aleluia, aquilo dá um fruto pacífico de alegria em nossas almas. Essa é a mensagem do sétimo anjo. A revelação é assim, irmãos. Eu quero que você saia treinado um pouquinho pelo grande Senhor Deus nessa noite, e isso te faça vencer. O apóstolo Paulo disse que a correção no primeiro instante não é de alegria, mas de tristeza, mas depois produz um gozo pacífico, ou seja, um fruto pacífico de gozo naqueles a quem ela é exercitada. Você que é mãe, você que é pai, tem que encarar a responsabilidade de vez em quando dar uma sapecadinha na perna do seu filho. E ele não vai sair dando risadinhas, ele vai chorar, vai fazer beicinho, vai sair lágrimas dos olhos, vai ficar todo vermelhinho, e talvez você esteja no coração bastante, mas você precisa fazer isso. Porque depois, você vê como fica como nós costumamos dizer, fica uma seda, né? O filho, você fala uma vez, não obedece, duas não obedece, três não obedece, aí você chega na correção nele, depois fica uma seda, que coisa gostosa, um fruto pacífico, ele vai te amar mais por isso. E isso, fustigarás a criança com a vara, e nem por isso a matarás, e desviarás sua alma do inferno, disse Salomão. Agora, se você quer deixar seu filho, como disse Salomão, o filho entregue a si mesmo, ou seja, fazendo o que quiser, é a vergonha da mãe. Prepare-se para ser envergonhado durante a vida. Você quer perder seu filho para o inferno? Nunca corrija ele. Que pai é esse que ama e não corrige? Né? Então Deus tem que dar uma pequena correção em nós, um treinamento. Por quê? Não porque Ele quer nosso mal, porque Ele quer o nosso bem. Amém? Veja que coisa tremenda isso. Agora veja, ali a mulher de Ló nunca venceu. Parece que vemos um quadro bem típico nos nossos dias de pessoas que vão à igreja, que simplesmente oram e simplesmente leem vez ou outra a sua Bíblia, a mensagem, e parece que nunca chega a lugar nenhum, parece que nunca chegam a conquistar. É que existe algo ali em seu coração ainda, que almeja as coisas do mundo. Enquanto a última corda do navio não for tirada, ele não pode sair do cais. Ele não sai, fica segurando. E o Mombrana diz, é necessário que nós queimemos todas as pontes por detrás de nós. Aquelas velhas amizades que você tinha no mundo, isso tem que parar, isso tem que cessar, amém? Você tem que falar como aquela irmãzinha de cor, que pediu para o Mombrana para dar um testemunho. Mombrana, eu posso dar um testemunho? Um testemunho de uma vencedora. O Mombrana disse, pois então, irmã, venha. Ela disse, olha, eu não sou o que eu gostaria de ser, nem tampouco sou aquilo que eu deveria ser, mas uma coisa é certa, eu já não sou como eu era antes. Amém? Não estou conectado com o mundo, eu estou conectado em Cristo e sua palavra. A palavra de Deus diz que quem lança a mão no arado não deve olhar para trás. Adiante, se você saiu do mundo, não fique olhando para trás. Amém? Veja, e apesar de que ela ia a caminho, isso finalmente a dominou. Ela estava saindo de Sodoma, junto com o esposo, junto com as filhas, embora ela estivesse caminhando, ela estivesse junto ali, a caminho, mas aquilo estava dentro dela. Os jantares, a luz de vela em Sodoma, a sociedade das mulheres de Sodoma, a que ela pertencia. Ló era juiz, era prefeito em Sodoma, era proeminente naquela cidade. Ela era a dama, a esposa do prefeito,
do juiz ali de Sodoma, e ela pensava naqueles bons vestidos que ela tinha lá em Sodoma. Aquilo foi dominando. Observa bem, meu irmão, minha irmã, aquilo que você pensa, seus pensamentos se tornarão suas palavras se tornarão suas ações vão determinar o seu destino eterno. Vigie seus pensamentos, aquilo vai te dominar. Lembra daquela mocinha que o irmão Branham levou a Cristo na mensagem A Maior Batalha Jamais Pelejada? E ela aceitou Jesus, veio no altar e verdadeiramente tinha aceitado, e saiu caminhando o caminho do Evangelho, feliz e alegre. Ela era uma dançarina, não apenas uma dançarina, mas a melhor que havia na região. E simplesmente um dia ela estava indo levar uma pequena peça de roupa, um tecido para fazer uma roupa para ela como uma cristã, regozijando em seu coração. Ela passou em frente do salão onde ela costumava dançar. Cuidado do perigo, você tem que passar o mais longe possível. Ela só precisou de parar para ouvir aquela velha música que ela ouvia. Aquilo a dominou. E diz o relato do profeta na mensagem A Maior Batalha Já Pelejada, disse que quando ela menos se deu conta, ela estava nos braços de um rapaz dançando dentro do baile. Isso é para você ter uma ideia quão rápido o pecado te pega. Não vá brincar com o pecado. O pecado é algo que nós temos que tomar muito cuidado. O problema de Eva foi parar para ouvir. Certa vez tinha um cocheiro, e então aquele cocheiro faleceu. Era o cocheiro do rei, e o rei então tinha que contratar um novo cocheiro. E ele pediu então, através de um edito real, que se espalhasse por toda a província que o rei estava precisando de um cocheiro para guiar a sua carruagem real. E não faltou homem se apresentando diante da majestade, e a pergunta era: do abismo, qual a distância mais próxima que você consegue passar dele com segurança, com a carruagem real, sem colocar em risco a vida do rei? Um dizia: majestade, eu passo a 1 metro do abismo com a carruagem e a majestade não corre perigo de vida nenhum ali. Está dispensado. Chegava o próximo: eu consigo 30 centímetros e simplesmente é o mais próximo que eu consigo passar do abismo com a carruagem, e o rei sai com segurança. Está dispensado. Chegou um sujeito matuto, chapeuzinho de palha na mão, e a majestade fez a mesma pergunta, e a resposta foi essa: majestade, do abismo eu passo o mais longe possível. Está contratado. Não vá brincar com o pecado. Não veja quão perto você possa chegar dele, mas veja quão longe você possa estar dele. Amém? Aleluia! Aquilo vai te dominar, irmão. Dominou a mulher de Ló. Eu sou melhor que ela. Não somos melhor do que ninguém. Precisamos tomar cuidado. Note, ela teve que dar essa última longa e boa olhada. Ali aonde ela foi agarrada. Não vão olhar para trás. Não tenham desejos, diz o profeta. Sigam adiante. Aleluia! Fixem a mente no Calvário e sigam avançando para Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, considerando tudo demais como não é, somente Cristo e sua palavra é, Deus é, crendo nela, e fé é crer que Deus fará aquilo que Ele disse que faria. Amém? Louvado seja Deus. Mantenha vencedor sua mente no Calvário. É mais ou menos assim como o irmão Branham relata
numa de suas mensagens, aquele ciclista, havia uma corrida de bicicleta, e simplesmente ele deu-se início da corrida, e sagrou-se campeão aquele rapaz que chegou na frente. E aí foram entrevistar, a imprensa foi entrevistar, e a pergunta que se seguia era: como que você conseguiu vencer? Alguém vai perguntar para você, como você está conseguindo vencer? Tem um mistério por detrás. O mundo gosta de ver vencedor. Você já viu ninguém entrevista perdedor? Só entrevista vencedor. Todo mundo está de olho em vencedor. Você pode não pensar, mas o mundo está olhando em uma igreja vencedora. Ela quer ver alguém que vive acima do pecado, vencendo as barreiras do mundo e entrando na presença de Deus. Vida genuína. Patifaria, o mundo está cheio. Gente que diz ser crente, não é, está cheio. Mas a noiva faz a diferença. Ela é diferente de tudo e de todos, porém igual a Cristo. Mombran diz que ela é tão igual a Ele, que ela é Ele e Ele é ela. Quando a noiva olha no olho do noivo, lá dentro do olho, quem ela vê? Ela mesma, refletida nele. E quando o noivo olha no olho da noiva, o que ele vê? Ela mesma, refletida, ele mesmo refletido nos olhos dela. Aleluia, é uma unidade. O irmão Branco diz, se algum dia os casais irão vencer nesta vida, eles têm que formar uma unidade. Só vencedor da entrevista no final. A que você lega essa vitória? Como foi que você venceu? Ele disse, eu simplesmente grudei no guidão, olhei na linha de chegada e pedalei o máximo que eu podia. É isso, cristão. Fixe sua mente no Calvário. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Não tire em nada o foco de Cristo. E siga marchando, siga marchando. Alguém vai perguntar para você, qual é o segredo de uma vida vitoriosa? Eu não tiro o olhar de Cristo. E continuo vivendo, o demais tudo Ele fará. A Bíblia diz, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho a Ele, e o demais tudo Ele fará. Ele prometeu cuidar de mim, eu vou olhar para quem cuida de mim. Eu acho estranho, pastor Moisés, como eu sempre tenho conversado com jovens lá em Ribeirão, aquele coleguinha de escola profano, sujo e imoral, aquela menininha suja, sem moral, na escola, nunca deu um prato de arroz e feijão, mas um conselho dela, para sair fora da palavra de Deus e pecar, o jovem cristão aceita. Ora, isso não é nem racional. Abre mão dos conselhos do pai, do pastor, da Bíblia, da palavra, da mensagem, para ouvir uma voz lateral. E certa vez, uma jovenzinha na igreja estava andando com um grupo dessas ali, eu disse, vem aqui querido, deixa eu te dizer uma coisa, o que essas jovenzinhas fez para você algum dia? O que elas proporcionaram para você? Nada. Olha, são elas que trazem comida na sua casa? São elas que oram por você? São elas que te abençoam, te aconselham quando você está enferma, quem ora por você? Elas não fazem nada por você, mas colocar o dedo na sua vida e querer que você peque, elas querem. E qual é a razão de você dar ouvidos para ela? Nós não temos que dar ouvido a ninguém mais, a não ser ao Senhor Jesus Cristo e sua palavra. Notem, irmãos, o profeta desta era diz assim, no tempo de João Batista, estamos falando de alguns vencedores e já vamos encerrar, acharam 6 que haviam vencido. Olha, nos dias de João Batista, 6, havia uma igrejinha lá com 6 membros. Hein? Em todas as eras tem tido vencedores. No tempo de João tiveram 6, foram José e Maria, Zacarias e Isabel, Simeão e Ana, um homem e uma mulher,
um homem e uma mulher, um homem e uma mulher. Vem tipo de Cristo e a igreja, Cristo e a igreja, Cristo e a igreja, Cristo e a igreja. Amém? Estou identificado naquela igrejinha dos dias de João Batista. Alguém que soube guardar a palavra de Deus. Amém? Agora, vamos seguir adiante. Nós queremos saber como vencer. Vocês querem saber como vencer? Estamos aqui porque queremos ser vencedores. E o irmão Branham diz na era de Laodiceia, não é querer se dizer vencer ou vencer, é como vencer. Não é saber se vou vencer ou não, mas é saber como vencer. O irmão Branham diz, agora, nós queremos saber como vencer. Jesus nos disse como fazê-lo. Vem, humildade. A humildade, disse Salomão, precede a honra, mas a soberba, a ruína. Jesus nos deu o segredo para vencer, humildade. Ele ceiou, tomou a toalha e lavou os pés dos discípulos e os secou. O mesmo Deus do céu se humilhou. Se ele se humilhou, não deveria eu me humilhar? E está claro nas Escrituras que aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado. É melhor se humilhar, não é não? É melhor nós ajoelharmos diante de Deus e parar de pé diante dos homens, do que ficar de pé diante de Deus e se ajoelhar diante dos homens. Eu creio que um verdadeiro vencedor tem a sua vitória a partir de seus joelhos. E aquele que se ajoelha diante de Deus, para de pé diante dos homens. E aquele que fica de pé diante de Deus, ou quer dizer, não ora, então vai se ajoelhar diante dos homens. Não se tem vencedor sem oração. Amém? Louvado seja Deus. Fixem no que ele promete ao vencedor. Vamos já às promessas do vencedor e vamos encerrar. Bem, agora Laodiceia é a última era da igreja. Aqui estamos nós. Haverá alguns vencedores dela. Amém? Aqui estamos nós. Fixe aqui, recorde. Cada era da igreja, a que segue, herda tudo o que as outras ofereciam. Fixe aqui em cima. Agora, aqui depois de que eles haviam recebido todos esses poderes e estes nomes, novo nome e tudo escrito que ele prometeu, e comeram do maná escondido e tudo isso. Observem nesta última era da igreja, Apocalipse 21. Ao que vencer, lhe darei que se assente comigo em meu trono. Amém. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem recompensa para os vencedores. Siga esforçando-se, ó lírio, diz o profeta. Você é um lírio de Deus. Siga se esforçando. Se está em ti, coloque a um lado o lodo e tudo demais e avance para a superfície. Sim, Senhor, para que te sintas, para que te assentes comigo em meu trono. Eu tenho que lutar. Uma vez, aquela sementinha lá no fundo do lamaçal estava ali, mas era uma semente lírio. E ela teve que lutar, ela teve que rasgar e sair acima do lodo e toda sujeira e todo mau cheiro e entrar na presença do sol para ela obter esta vida e produzir, exalar um bom perfume. Assim é cada um dos vencedores. Lute, ó lírios do Senhor. Vençam, estejam acima do pecado e exalem o bom cheiro de Cristo, como disse Paulo. Amém? Se tu queres vencer, se tu queres assentar com Ele no seu trono, agora nós sabemos, o trono do Pai está no céu, mas o trono de Jesus está aqui no milênio, nos ensina o profeta.
na casa de Davi, ali tem um trono, ali é o trono de Jesus e ele vai se assentar. E se você vencer aqui, aleluia, você estará com ele lá também, amém? Agora, aqui estamos, uma exposição das 7 eras da igreja, capítulo 4, na era da igreja de Esmirna. Se não sofremos com ele, então não podemos reinar com ele. Você tem que sofrer para reinar. Sim, vamos ver por que isso. Afinal de contas, isso não é tão ruim assim. Sofrimento deve ter alguma parte boa nisso tudo. A razão disto é simplesmente que o caráter nunca se obtém sem sofrimento. Não adianta. Nós, como pais humanos, queremos poupar nossos filhos de não sofrer. Ora, permitimos que eles tenham um caráter fraco, frágil. Estão fazendo campanhas aí do suicídio. Está crescendo vertiginosamente suicídio entre jovens. Uma geração que está subindo fraca, sem caráter firme, reto. Eles não conseguem vencer a menor luta. Todos os dias tem uma chamada no corpo de bombeiros, tentativa de suicídio. A geração que está subindo é uma geração que não está acostumada a sofrer. O sofrimento produz o caráter, um caráter firme, um caráter reto. Agora veja o que o irmão Branham diz: caráter é uma vitória, não um dom. Não é um dom que Deus dá, toma meu caráter. É uma vitória. Você tem que lutar, você tem que sofrer, passar por provas, nas ardentes provas, no fogo ardente das nossas tribulações individuais. Lá vai forjando o bom caráter de Cristo. Para que Ele está fazendo isso? Para fazer você reinar com Ele, colocar o caráter dele em nós, amém? Aleluias. Agora veja, caráter é uma vitória, não um dom. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem caráter é satânico. Mas poder com caráter é digno de reinar. E sendo que Ele quer que nós compartamos ou compartilhamos ainda de seu trono, da mesma maneira que Ele venceu, e se sentou no trono de seu Pai, então nós temos que vencer para sentarmos com Ele. E o sofrimento temporal pelo qual estamos passando não é digno de ser comparado com a excelsa glória que será revelada em nós quando Ele vier. Aleluia! Oh, quão grandes tesouros estão armazenados para aqueles que estão dispostos a entrar em seu reino por meio de muita tribulação. Ali tem tesouros nos esperando do outro lado. A partir dos tesouros invisíveis de sua glória, Ele nos dará isso, amém? Essa é a maneira que nós obtemos as coisas mais preciosas advindas do mundo invisível. Vencemos no mundo visível e recebemos a recompensa do mundo invisível. E Paulo, quando esteve lá, ele disse: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e nem subiu no coração do homem, são as coisas que estão preparadas. Para quem? Para aqueles que vencerem. Amém. Eu conheço um vencedor nesta era, William Marion Branham. Ele foi lá. Ele disse: não tem palavras no dicionário humano que possa expressar aquele lugar. Sublime, além de sublime, maravilhoso, além de maravilhoso. Ali só entra amor divino, amém? Ali está, este vencedor esteve lá, louvado seja Deus. Ele venceu todas as ardilhosas doutrinas religiosas desse dia, a indiferença de Laodiceia, ele venceu a ciência, ele venceu tudo, e adentrou ali os píncaros da glória, esteve ali na sexta dimensão, e voltou aqui para falar para nós: existe, há uma terra além do rio, que chamamos doce eterna, que somente alcançaremos pela fé.
aonde entrar havemos neste lar de bem supremo. Quando o Salvador chamar a mim, a ti. Lar, doce lar, que lar maravilhoso, nos encanta pensar nesse lar. Tenho pressa do chamado do alto, estou vencendo porque quero triunfar e chegar do outro lado. Nunca perca de vista essa grande herança que está no futuro para você. Os que vencem todas essas coisas mundanas desta era, o que farão eles? Todos se sentarão com ele em seu trono, irão no rapto quando ele vier. Oh, que coisa! Por que então teremos que nos preocupar? Por que nos preocupa o que diz o mundo? Deveria preocupar-nos o que alguém mais diz? O grande Espírito Santo está em nosso meio, sua coluna de fogo nos dirige e nos guia, sua palavra é vindicada diante de nós, seu amor está em nossos corações. O mundo tem ficado para trás, temos passado da morte para a vida. Amém. Atrás não volto não. Jesus na frente, Ele é o guia onipotente. Atrás não volto não. Vamos nos colocar de pé, meus amados. Você está determinado com Cristo e sua palavra? Você é um vencedor? Está seguindo a coluna de fogo? Permaneça, fique firme com Deus e sua palavra. Mantenha amor no seu coração todo o tempo, e aquilo produzirá a vitória no amor divino. Feche os seus olhos nesse instante. Querido Senhor, há um grupo de homens e mulheres aqui nesta noite, Senhor, vencedores por Cristo e sua palavra. Eu encomendo a cada coração aos teus cuidados nesta noite, Senhor, que pacientemente ouviram esta palavra, a explanação de vencedores, que eles possam vencer esta enfermidade, ó Pai, que eles possam vencer esta situação, ó Deus, impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Que eles possam vencer a si mesmo e receber o batismo do Espírito Santo, entrar nesse reino, estar prontos para o rapto, ó Pai. Coloca-os na plataforma do arrebatamento, cada um de nós nesta hora, Pai, e que eles possam pensar como vencer, e vencer cada uma das tribulações, vicissitudes, e Pai, forja o caráter, para que possamos reinar contigo, ó Deus, no além, no porvir, ó Pai. Abençoe o pastor Moisés, abençoe os diáconos desta igreja, abençoe os obreiros, abençoe os membros desta casa, cada um, Senhor, toma-na pela mão, e guarda-os e protege, ó Deus, na caminhada até a glória, Senhor. Supre-os, cada um deles, em suas necessidades particulares, Pai. Concede milagres, sinais, maravilhas, e que aqui seja um farol aceso, que o mundo possa ver Cristo brilhando neste lugar. Haja uma bandeira levantada aqui, Senhor, uma bandeira ensanguentada do Evangelho e sua palavra, que o mundo possa ver que existe um povo que caminha e resplandece a glória de Cristo, em nome de Jesus Cristo e para a tua glória. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Você ama Jesus? Eu amo. Eu amo. Por quê? Porque minha salvação.